Então, vamos dar início ao estudo do livro de Huberto Roden, A Metafísica do Cristianismo, a Alma de Jesus revelada no Pai Nosso. Então, nessa obra, ele vai discorrer sobre o Pai Nosso, vai clarear para nós, né, aquilo que a teologia, né, na verdade, ofusca. Nós vamos começar, né, pelo prefácio, mas antes do prefácio, tem uma advertência que o professor, doutor em filosofia, Alberto Ruden, faz em todas as suas obras, que é a advertência sobre o termo criar. Coisas de erudito, filósofo erudito, né? Então, ele nos diz, né, essa advertência, eu acho importante a gente colocar para a gente entender, porque em todo o livro dele, ele vai usar o termo criar ao invés de criar. Então, ele nos diz, a substituição da tradicional palavra latina criar pelo neologismo moderno criar é aceitável em nível de cultura primária, porque favorece a alfabetização e dispensa esforço mental. Mas não é aceitável em nível de cultura superior porque deturpa o pensamento. E ele vai exemplificar aqui que a gente vai entender o porquê, né? Criar é a manifestação da essência em forma de existência. Criar é a transição de uma existência para outra existência. E aqui ele exemplifica, né? O poder infinito é o criador do universo. Um fazendeiro é criador de gado. Então, o fazendeiro não cria, ele não manifesta o gado, né? Ou o que seja. Tá? Então, ele apenas está fazendo aqui uma transição de uma existência para outra existência. Tá? Há, entre os homens, gênios criadores, embora não sejam, talvez, criadores. Então, ele fala, há entre os homens, né, entre nós, os humanos, criadores, que são verdadeiros criadores. Ou, como a gente está usando o termo, o credo aqui seria justamente o que a gente tem usado muito, né? A cocriação, aquele que é capaz de criar, manifestar, né, essa essência divina em algo que seja útil para nós. Tá? Então, ele, adiantando aqui, né, a conhecida lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria e nada se aniquila. Tudo se transforma. Se grafarmos nada se cria, esta lei está certa. Mas se escrevermos nada se cria, ela resulta totalmente falsa. Por isto, preferimos a verdade e clareza do pensamento a quaisquer convenções acadêmicas. Então, como eu disse, né, coisas de filósofo erudito. Então, só para a gente entender um pouco o porquê dele usar o termo. Vamos começar pelo prefácio. Acredito que não dê para esgotar todo o prefácio hoje. Mas vamos ver aqui nesse estudo algo bem distante, né, do que nós conhecemos dos evangelhos, da mensagem do Cristo, fora dos domínios da teologia. Tá? A meu ver, né, do meu ponto de vista, e devo dizer que, como diz Frei Leonardo Boff, né,
Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu faço meus comentários, tiro minhas conclusões, mas cada um de vocês exerçam o seu poder de razão e tire as suas conclusões também. Ok? Railda levantou a mão, quer falar algo? Não, foi aqui para aumentar, que eu estou com o celular para aumentar a letra do. Para aumentar o texto. Ah, tudo bem. Ok. Então, gente, só no prefácio nós vamos ver a abertura. Tá? Então, o meu ponto de vista é quando a gente pega um texto desse, quer dizer, a mensagem pura do Cristo, ou fora da visão teológica dogmática, ela é libertadora. Já dentro da visão clerical, teológica, tá? Ela, na verdade, nos afasta dessa essência que cada um pode colocar, dá o nome que quiser, o Cristo, né? O poder crístico, o poder criador, o universo, não importa, né? Dá um poder criador que não tem nome, tá? É simplesmente essa essência. Eu vou colocar assim, vou usar o termo essência, tá? Porque, na verdade, é o que eu quero dizer, né? Dentro da minha visão. A, a mensagem do Cristo, né? Na visão teológica, ela é separatista. Ela nos separa dessa essência. Ela nos distancia da essência. É o que eu consigo perceber. E essa obra, né, do Roberto Rodi, né, as obras dele, eu li várias, chegou para mim numa época bastante conturbada, né, que eu estava na adolescência, passando por um período de transição, aquela coisa de as crenças, eu não aceitava, as coisas não batiam. Enfim, não vou me alongar muito, né? Porque eu tenho comentários né, a cada parágrafo, eu posso fazer um comentário, e, como dito há pouco, acredito que não seja possível a gente esgotar esse prefácio todo hoje. Possivelmente fique para a próxima aula, tá? Para a gente continuar. Mas vamos seguindo. Também eu quero dizer, né, para complementar, ou seja, quando a gente pega uma obra dessa, quando a gente vê por essa linha de pensamento, por essa visão filosófica, não teológica, ó, a abertura de consciência, é dessa forma que eu vejo. E vocês sintam-se livres para, né, não pensar, mas simplesmente refletir, tá? E é como eu disse, exerçam o seu poder da razão e tirem as suas conclusões. Mas vamos lá. A mensagem quase bimilenar do Cristo está entrando em nossos dias. Na adultez da sua cristicidade cósmica, depois de ter atravessado um longo período de infância e adolescência de cristianismo teológico. Ele coloca aqui, está colocado aqui, quase bimilenar, já é, na verdade, bimilenar. Porque eu, pelo menos, conheci as obras do professor Humberto Rode lá pela década de 80, tá? Então, ainda, a gente estava próximo aos anos 2000, né, que já estamos. Então, por isso que está aqui bimilenar. Então, nós estamos começando, atravessando um longo período de infância e adolescência de cristianismo teológico. Então, começando a entrar numa fase adulta, né, dessa visão. Eu coloco também aqui, digamos assim, sem a visão teológica, né, a questão
da aproximação que eu já falei. Há muita gente hoje que não quer nem ouvir falar no nome de Jesus, dada tanta baboseira. Mas vamos lá, que a gente, né, sabe. E nós estamos aqui justamente para ampliar a nossa consciência. O que eu queria dizer é, fora da visão teológica, ela tem um poder libertador, que eu já disse, só repetindo, e dentro da visão teológica a coisa é diferente, é dominador, tá? Mas ele vai explicar tudo isso aí para a gente. Então, continuando aqui o texto. O que o Nazareno disse há quase 20 séculos, que já são, né? 20 séculos, em pleno paganismo e judaísmo, não podia ser compreendido devidamente por aquela humanidade primitiva. Apenas um outro espírito intuitivo atingiu a excelsitude da mensagem do Cristo, que visa antes uma humanidade final do que inicial. A mensagem do Evangelho incidiu em pleno barbarismo pagão do Império Romano e em pleno ritualismo judaico de Israel. Chama alguns pontos aqui para chamar a atenção. Não podia ser compreendido naquela época, não podia ser compreendido devidamente, né, naquela época, por aquela humanidade primitiva. Ora, a visão ainda era muito primitiva. Ok? Se a gente pega o Velho Testamento, nós vamos ver, e aqui nós vamos ver a questão também do sacrifício, né? O sangue derramado, tudo isso está nessa obra, tá? O que o Nazareno disse há quase 20 séculos em pleno paganismo, sim, já li, perdão. Apenas um ou outro espírito intuitivo atingiu a excelsitude da mensagem do Cristo, que visa antes uma humanidade final do que inicial. Ora, nós vemos a história do cristianismo, né? O cristianismo primitivo, lá quando Paulo, né, foi um grande defensor, foi, na verdade, quem organizou todo o movimento, né, antes de ser instituída como religião oficial. Tá? Então, naquela época, ainda se vivia o cristianismo puro. Tá? Paulo de Tarso, eu digo, Paulo de Tarso que deveria ser considerado o primeiro papa. Tá? Isso até tem em outra obra, ele falando do que Jesus quis dizer quando falou com Pedro, né? Pedro, sobre ti erguerei minha igreja, né? Igreja é eclésia, né? Eclésia significa comunidade, ou seja, comum unidade. E o cristianismo primitivo era isso, uma comum unidade. Basta pegar lá os Atos dos Apóstolos, né? Já agora com essa visão mais ampla, nós vamos entender melhor todo todo o ensinamento, né? A mensagem do Evangelho, voltando aqui para o texto, a mensagem do Evangelho incidiu em pleno barbarismo pagão do Império Romano e em pleno ritualismo judaico de Israel. Ou seja, foi mesclado aí, deu no que deu, a gente sabe da história da Igreja Católica, foi uma coisa de retalho, remenda-se daqui, remenda-se dali, pega as coisas do paganismo e por aí vai, tá? Mas o que desgraçou, na verdade, foi, né, o dogmatismo. Tá? A mensagem do Cristo, voltando aqui para o texto, a mensagem do Cristo é da mais elevada metafísica e não foi compreendida pela humanidade de 2000 anos atrás. Por isto, os chefes espirituais resolveram apresentar a metafísica cósmica do Evangelho em forma de uma pedagogia teológica, visando moralizar o homem primitivo, para mais um direcionamento moral do que um desenvolvimento espiritual, o que vai de encontro à proposta do ensinamento, né, dos evangelhos. Deus, o Cristo, o homem, a vida após a morte,
tudo foi vazado em moldes infantis. Entre aspas, leite para crianças, diria Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso diz isso. Leite para crianças, carne para os homens. Ou seja, para a criança tem que ser algo bem que ela consiga deglutir, tá? Ela ainda não tem dentes, ou se tem, ainda estão frágeis. Então, tem que ser algo bem suave. Então, é uma analogia, tá? Para dizer, olha, a humanidade daquela época não tinha como entender. Por mais claro que Jesus tenha procurado ser, através de suas parábolas, né? Ele não conseguiu, para a maioria, né? E até hoje. E hoje, há um agravante, que diante das barbaridades, né? Justamente pelo dogmatismo, pela teologia, de falar de Jesus, não, 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 não. Então, gente, a preciosidade que são esses ensinamentos, né? Longe, fora da visão teológica. Tá? Então, voltando aqui para o texto. Sobretudo, a ideologia da redenção ou salvação apareceu em forma de pedagogia infantil, tá? Bem infantil. Aí aparece Satanás, o antideus, fez cair o homem no pecado, e por outro lado vem aqui. O Cristo, Filho de Deus, veio para libertar o homem do poder do diabo. A perdição do homem vinha de fora, de um fator alheio, e por isto a redenção devia também vir de fora, de um fator alheio. E vamos entender muito o movimento das religiões instituídas. Tá? Adiantando o texto, a gente vai entender melhor isso aqui, eu faço mais comentários a respeito do que eu vejo nisso aqui. 2.000 anos são para a evolução da humanidade, o que 2 anos são para a criança individual. A evolução vai com passos mínimos em espaços máximos. Essa analogia aqui, vamos parar para pensar um pouco, gente. Tá? A criança ela não tem noção do espaço que ela tem, da infinitude do espaço que ela tem, certo? Assim como nós não temos nem noção ainda do nosso próprio espaço, da Terra, muito menos ainda, né, do universo. Então, muitos ainda creem e afirmam, não pode haver vida em outros planetas. Tá? Não pode haver vida fora da vida dos moldes que a gente conhece. Não há outros planos de existência. Então, essa visão fechada. Tá? E tudo isso vai abrir, todo esse trabalho, né, ele tem um principal objetivo, foi por isso que eu propus a vocês. Tá? Vamos estudar isso, porque tem muito a ampliar nossa consciência, e esses ensinamentos, eles são verdadeiras pérolas que vão nos levar a saltos, tá? Pode ser até saltos quânticos, tão falados hoje em dia, né? Estão em molde os saltos quânticos, mas isso tudo é a ampliação da consciência, tá? E se a nossa consciência se amplia, tá? A consciência do nosso entorno, né? Ela tende a se ampliar também, porque vimos os princípios, né, do Hermes Trismegisto. Tudo no universo vibra, tudo é movimento. Se nós estamos aqui neste momento, nós estamos vibrando, e tudo isso está reverberando em todo o universo. Então, aqueles que estão nessa frequência,
tá? As mentes que estão nessa frequência, elas vão absorver, elas vão captar, e aí começam a buscar. Então, não precisa a gente ficar enchendo o saco de ninguém. Olha o caminho aqui, o caminho é esse, coisa e tal. Não é necessário, gente. É que nós, no nosso cantinho, tá? No nosso grupinho, e tenham certeza que nós estamos fazendo um bem enorme para a humanidade, tá? Para, principalmente para esse momento, né, de transição. Voltando aqui para o texto. Verdade é que, durante esses 20 séculos, sempre houve gênios espirituais que anteciparam séculos futuros e vislumbraram a alma divina da mensagem do Cristo. E nós vamos ver, né, ao longo da história, mesmo depois do cristianismo primitivo, né, figuras como Francisco de Assis, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz e tantos outros, né? Que esses, a Igreja Romana, então, o que faz? Canoniza, ok? Esses que vislumbraram a alma divina da mensagem do Cristo, tá? Ele vai aprofundar, vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Vamos ao texto. Em nossos tempos, aparece número cada vez maior de homens que, para além do cristianismo teológico, vislumbram a cristicidade espiritual. Cada vez maior se torna a fome de uma experiência direta de Deus, em vez de uma simples crença em doutrinas sobre Deus. Olha a diferença. Experiência direta de Deus e simples crença em doutrinas sobre Deus. Então, que é assim que a teologia coloca, né? Crenças em doutrinas sobre Deus. Enquanto que, né, a proposta do Cristo era cada um vivenciar em si, ter a sua experiência divina. Tá? Como ele chamou os 3 discípulos, né? Os 3 preferidos, João, Pedro e Tiago, estavam sempre com ele. A transfiguração, então, esses vivenciaram isso, quando ele realmente chegou ao ápice da sua cristificação. Tá? O Filho do Homem foi cristificado, transfigurado. E João, Pedro e Tiago foram os escolhidos para vivenciar essa experiência, né, de Jesus de Nazaré. Então, o Cristo, né, a partir daquele momento, o Cristo estava pleno, acoplado, tá? Porque a gente, Jesus veio pronto, mas chegando aqui neste plano, né, é preciso passar por preparações, tá? Há esquecimentos, há coisa, e não foi diferente com Jesus. É claro que não no mesmo grau do que acontece com nós, que ainda estamos tateando aí para chegar a uma experiência, né, mais profunda, né, uma experiência direta de Deus. Bom, essa instituição experiencial, essa intuição experiencial é de uma elite ainda muito pequena em comparação com a grande massa dos que não conseguem ultrapassar a crença tradicional. Mas aqui, né, pouco antes aqui, ó, em nossos tempos aparece número cada vez maior de homens que, para além do cristianismo teológico, vislumbram a cristicidade espiritual. Aqueles que já não aceita mais os dogmas. É assim e pronto. Não, tem algo mais. Então,
essa sede vai aumentando a cada vez mais. E nesse período de transição, tem muita gente com essa sede, mas que não sabe reconhecer e acaba se perdendo aí no meio do caminho. E até se encontrar, né, poderá passar por vários perrengues. E um trabalho como esse, né, do nosso grupo aqui, tantos outros grupos que estão aí, por aí, fazendo um trabalho de abertura, de ampliação de consciência, né, nós estamos colaborando, sim, com esses que estão sentindo essa sede e não conseguem identificar. É sede do quê? Tá? E muitos caem em caminhos aí de tropeços, por não saber reconhecer essa sede. O que é isso? O que é esse vazio? Então, a religião já não satisfaz a essas mentes mais evoluídas que estão chegando cada vez mais e mais, tá, para o nosso planeta. Bom, essa elite espiritual da cristandade sabe que redenção é autorredenção, e autorredenção é Cristo redenção, e Cristo redenção é redenção pelo Cristo interno que está presente em todo ser humano. Vamos adiantar o texto e aí eu faço mais um comentáriozinho. Segundo o Evangelho do Cristo, essa autorredenção consiste no despertamento da consciência do Cristo e de uma vivência de acordo com essa Cristo-experiência. Percebem isso? A redenção é a autorredenção. E autorredenção é Cristo redenção. E Cristo redenção é redenção pelo Cristo interno. Né? Que fixemos bem isso. O Cristo interno, essa essência divina que está presente em todo ser humano. Tá? Eu diria em todo ser. O ser humano está num grau mais avançado, tá? Num potencial maior, mas os nossos irmãos menores, né? Animais, plantas, tudo tem essa essência divina. Só que nós, ditos seres humanos, né? Que tem o poder de pensar, o poder do intelecto, enfim, tá? Mas essa essência ela é intrínseca em todo ser vivo, em tudo que há na Terra. Segundo o Evangelho do Cristo, essa autorredenção consiste no despertamento da consciência do Cristo e de uma vivência de acordo com esta Cristo-experiência. O que é isso? O que é que vocês podem como é que vocês podem ver isso? O despertamento da consciência e de uma vivência de acordo com esta Cristo-experiência, ou seja, a experiência do Cristo em nós. Aqueles momentos em que nós estamos em meditação, momentos de reflexão, em que nós estamos em estado de presença, certo? E que os yogis, os meditadores, os verdadeiros meditadores, quem pratica meditação profunda, eles estão justamente em busca dessa experiência mística profunda, né? O que é essa experiência mística profunda, né? É o sentir dessa essência, e não simplesmente, por um credo, acredito que é assim, por um dogma e coisa e tal. Aí ele vai falar um pouco aqui, né? Que é a tônica, no caso desse trabalho dele, né? A oração do Pai Nosso visa especialmente essa conscientização do Deus no homem. Quando a gente vê o Pai Nosso, né? À luz, né, dessas reflexões que o professor Huberto Roden traz para nós, né? Nós vamos ver isso, né? A conscientização do Deus, da essência no homem. As teologias eclesiásticas professam até hoje
uma outra forma de alorredenção, quando o Evangelho do Cristo só conhece a autorredenção. E Cristo falou incansavelmente, né? Quando a gente pegar agora os Evangelhos e for ver, a luz, né, desse conhecimento trazido por Humberto Roda, existem outros por aí que também vão pelo mesmo caminho, tá? Vamos ver essa coisa da alorredenção e autorredenção. O que é alorredenção? Alo, de fora, e auto, de dentro. Então, as teologias eclesiásticas professam até hoje uma ou outra forma de alorredenção. Certo? É assim que funciona, tudo é de fora, né? É de fora para dentro, e não de dentro para fora, ou da autorredenção. Quando o evangelho do Cristo só conhece autorredenção. E ele fala isso o tempo todo, alto tempo, né? Jesus, mesmo nos textos convencionais, em algum momento, em alguma passagem, né, do Novo Testamento, quando Jesus impunha a mão para curar alguém, o que é que ele dizia? A tua fé te curou. Nunca ele disse, eu te curei. Se ele dissesse, eu te curei, isso seria uma alorredenção. Mas ele sempre fez questão de dizer, a cada ato de cura que ele fazia, a cada bem que ele fazia, a tua fé te curou. Ou seja, isso é uma autorredenção. O mérito é seu. Então, ele não se colocou como eu fiz, mas você fez, porque você acreditou, porque você se abriu, você quis, tá? Você está aberto para aquilo. Nem todos que buscaram cura, na verdade, foram curados, tá? Isso é uma história para depois, para a gente não se alongar muito. Por quê? Porque justamente nem todos estavam, de fato, abertos. Tem aqueles, né, o oba-oba, as pessoas que querem, dizem que querem, mas não querem nada. Então, ó, nada acontece. Toda cura é autocura, ok? Um setor do nosso cristianismo ensina a redenção por meio de objetos e fórmulas sagradas, reminiscência dos antigos mistérios do Império Romano, cujos centros eram Delfos, Eleusis, os templos de Ísis e Osíris, os órficos, os pitagóricos e etc. Aquela coxa de retalhos, né, que se pegou, né, como ele fala assim, um setor do nosso cristianismo, né? Ele não quer aqui citar esse ou aquele setor, mas um setor do nosso cristianismo ensina a redenção por meio de objetos e fórmulas sagradas que são reminiscentes desses impérios aí, ou seja, de tradições antigas, tá? Era a crença geral do paganismo que certos ritos esotéricos, em grego, né, mysterion, e em latim, sacramento, né, ritos esotéricos, em grego, mysterion, em latim, sacramento, conferiam pureza e santidade ao homem quando ministrados por pessoas idôneas. E não é assim que a gente vê? O sacerdote, você tem que, né, confessar, o sacerdote tem que dar a bênção. Isso é alorredenção, é uma tentativa de alorredenção, né? Eu digo tentativa porque essa alorredenção, ela nada vai fazer. Se não houver, né, a abertura para a autorredenção. Daí porque no caminho da teologia dogmática, poucos, na verdade, chegam a essa autorrealização, a essa experiência interna da essência em si. Porque depende
de algo de fora. E se a pessoa tiver, digamos, o fiel, eu tenho plena consciência, esse ministrante, ele é cheio do Espírito Santo. A pessoa se abre, certo? Mas, na maioria dos casos, não é assim. Ela simplesmente espera que o poder, ela confere poder ao sacerdote, ao ministrante, e nega o seu próprio poder. E aí não acontece, não rola, tá? Outro setor da cristandade, aí ele já vai, mas dá para entender aqui o que ele está falando. Ele fala de um setor e do outro. Depois vocês podem pegar o texto e olhar de novo, mas a gente vai ver isso bem claro, né? Então, outro setor da cristandade, contagiado pela ideologia judaica, né? Aqueles que são contra, né, ao primeiro setor que ele cita, né, os ritos, os atos sagrados, isso e aquilo. Então, esse outro setor da cristandade, contagiado pela ideologia judaica, optou por uma halo-redenção pelo sangue. Não é o que nós ouvimos muitas pessoas, ao sangue de Jesus tem poder, né? Então, o bode expiatório de Israel foi humanizado na pessoa de Jesus de Nazaré. Aí vem aqui, ó, um Deus sanguinário, ofendido pelos pecados do homem, exigia como preço de reconciliação o sangue de um ser inocente. E aí? Eu quero saber de um Deus desse. É por isso que, na época, foi uma das coisas que me revoltou. Não conseguia entender isso, né? Deus é amor. Que diabo tem que matar? Tem que ter sangue para ser purificado. E eu não conseguia entender isso. E o Humberto Roden veio, né? E me abriu. Então, esse sangue poderia ser animal, como na sinagoga, fosse um homem sem pecado, como na teologia. Em qualquer hipótese, a redenção do homem era feita por meio de sangue alheio, uma halo-redenção. Ora, a gente vai para o Velho Testamento, a gente vai ver lá né, no Templo de Salomão, mesmo antes do Templo de Salomão, quando ainda não havia templo, né? Mas tinha né, o tabernáculo, a arca sagrada, né? E aí periodicamente, em períodos especiais, ou quando se cometia um pecado, então, vamos imolar um animal. E que Deus exigia que fosse, né, primogênito e sem defeito. Meu Deus, dá para entender uma coisa dessa? E aí, ora, as pessoas hoje, que já têm a mente aberta, como é que vai encarar isso? Né? Que derramamento de sangue é esse? Que Deus é esse? Tá, gente? Então, há muita coisa que nós precisamos realmente descartar, tá? Então, Jesus foi, né, nesse outro segmento aqui, ou nesse outro setor, como ele coloca, o sangue redentor de Jesus, para tirar os pecados do mundo. Bom, estou de olho no relógio para poder avançar muito. Bom, desde o início, certas palavras de Jesus foram interpretadas nesse sentido de halo-redenção sacramental, ou de halo-redenção sanguinária, ainda que o próprio Cristo tenha proclamado unicamente uma autorredenção, uma purificação e santificação do homem pelo Espírito de Deus que habita no homem. Essa essência em nós, esse poder do universo que está em nós. Somos poeira cósmica, gente. Certo? Um conglomerado de energia, né, que se condensou e
o nosso, né, em linguagem científica, seria essa centelha divina, o que a ciência coloca, né, como fótons, tá? O logos divino, a palavra, o fogo, logos, o fogo divino. Em última análise, todas as teologias cristãs, deste ou daquele setor, admitem a redenção por sangue alheio. Divergem apenas no tocante ao modo da aplicação desse sangue ao homem. Não é assim? A gente vai fazer paralelo dos setores que a gente conhece, né? Que é bem corrente, um vai colocar dessa forma e outro de outra, mas o sangue está presente. Então, para alguns, essa aplicação é feita por meio de objetos sacramentais, para outros, ela é feita por um ato de fé ou crença nesse sangue alheio. Está claro, né? Acredito. Tomás de Aquino, considerado o maior teólogo cristão, escreve que uma única gota de sangue de Jesus seria suficiente para redimir de todos os crimes a humanidade inteira. Como é que eu vejo isso? Se Agostinho colocasse aqui, se Tomás de Aquino, Agostinho não, é outra história. Se Tomás de Aquino colocasse aqui uma centelha dessa essência divina, ao invés de uma gota de sangue de Jesus, tá? Substituindo isso aqui, ó, uma centelha que nós percebamos, tá? Ó, seria suficiente para redimir de todos os crimes a humanidade inteira. Ou como diz Gandhi, né? Aproveitando aqui, quando um único homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Tá? Essa plenitude do amor nada mais é do que, se fosse colocar aqui, ó, essa gota de sangue de Jesus. Tá? É uma colocação minha. Tá? Vocês têm o direito de, como eu disse, e é bom parar, refletir, meditar e chegar às suas conclusões também. Então, toda essa problemática gira em torno do antiquíssimo problema da natureza humana, que é o homem. Afinal de contas, que bicho é esse? Que é o homem. Vamos lá, adiantar aqui um pouquinho, ainda dá. Nos séculos IV e V da era cristã, dois teólogos, Agostinho, o africano, né, Agostinho de Hipona, e Pelágio, o monge britânico que vivia em Roma, travaram um violento duelo mental sobre o como da redenção. Então, um tinha uma visão, o outro como procede para essa tal redenção. Pelágio defendia a antroporredenção, redenção pelo poder do livre-arbítrio humano, ao passo que Agostinho só defendia teorredenção, redenção pelo poder da graça divina. Então, nada do que Cristo falou, autorredenção. Nenhuma das duas colocações estão dentro do que Cristo bateu na tecla durante todo o seu ministério, tá? A autorredenção. Então, aqui, teorredenção e antroporredenção. A antroporredenção, colocado por Pelágio, Pelágio, né? Redenção pelo poder do livre-arbítrio do homem. Chega um pouquinho próximo, mas ainda não é exatamente a autorredenção. Mas Agostinho defendia que essa redenção só podia ser teorredenção, redenção pelo poder da graça divina. Ou seja, você foi escolhido, vocês foram os excluídos. Será que cabe isso, gente? Não dá. Deus salva o homem. O homem só se pode perder por si mesmo,
mas não se pode salvar por si mesmo. Ora, se a gente vai dar uma olhada lá naqueles princípios herméticos que a gente viu, né, que a gente já tem uma noçãozinha, ora, para toda causa um efeito, todo efeito vem de uma causa. Ora, se o homem ele pode se perder por si mesmo e não pode se salvar por si mesmo, por quê? Não vejo nexo nisso. Ele se perde, ele se acha. Ele se perde, ele se acha. Tá? Então, é outra história. A gente aqui, né, vai caminhando, caminhando, tropeçando, caindo, levantando. Mas é autorredenção. Tá? Até a redenção, ou seja, a redenção pelo poder divino, ela está presente, sim, mas não é tão somente isso. É autorredenção. Isso é o ensinamento do Cristo. Voltando ao texto aqui. Possivelmente, toda essa polêmica entre os dois teólogos cristãos, que marcou época e ocasionou concílios, se baseava num equívoco ou numa obscuridade sobre a natureza do homem. Se Pelágio entendia por antroporredenção o ego humano, não podia Agostinho aceitar essa redenção. Mas, se ele entendia o eu divino como redentor, concordava na essência com o pensamento do filósofo africano. Mas não foi bem assim que eles colocaram. Ou talvez até tenham tentado, tá? Colocar como eu divino como redentor, eu dentro de mim. Não é algo que vem de fora, alguém poderoso e que vem para me redimir. Bom, infelizmente, os dois contendores nunca se definiram claramente sobre o que eles entendiam por homem. A criança obedece necessariamente a uma heteronomia, uma lei alheia. Ora, a criança, ela não sabe, ela precisa ser guiada. Então, da mesma forma, o homem ignorante, primitivo, ele vai seguir de um guia. Agora, a criança, você molda a criança, você faz o que quiser. Então, nós continuamos ainda criança, por isso que alguns autores nos colocam como crianças de Deus, que eu até coloco no grupo isso, eu gosto disso. Crianças de Deus. Estamos engateando aí para chegar a descobrir o que é essa coisa, o que é esse tal de homem. Homem, no sentido genérico do termo, né? Como humanidade. Somente o homem adulto se guia por uma autonomia, que é a lei própria, né? Isso no geral. Tenho 18 anos, atingir a maioridade, então, né? Já começa a dispensar os conselhos do pai, da mãe, dos mais velhos, ele já se acha o tal, e coisa e tal. Mas ele vai amadurecendo, ele vai ganhando mais liberdade nas suas decisões. Passou o período da criança. Tá? Mas aqui é uma analogia, tá? Do desenvolvimento do homem, tá? Da humanidade. O homem espiritualmente infantil só pode crer em auto-redenção heteronômica, hetero, nossa, heterônoma, tá? Vem de fora, um poder maior que vem de fora. Tá? Mas o homem espiritualmente maduro compreende uma autorredenção autônoma. Isso é o que a gente vê, a diferença das tradições, principalmente tradição hindu, né? Ó, malhar, 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 malhar o quê? Malhar a meditação, a yoga, e você chegar à sua experiência divina. Você encontra Deus, isso e aquilo. Ok? O homem culto dos nossos dias admite tanto o homem pecador como o homem redentor, porque conhece a bipolaridade da natureza humana, tá? Até o dia em que nós cheguemos a essa fusão. Vamos ter a
bipolaridade? Sim, mas vamos estar num processo harmonioso onde essa bipolaridade ela praticamente desaparece. Não é que ela vai desaparecer, mas nós vamos se comportar dessa forma que eu vejo, né? Isso não é para agora, né? Mas aqueles que atingiram, no caso, a essa autorrealização, essa realização interior espiritual, tá? Ele já vê isso, ele já se percebe assim. Como vários mestres, como o contemporâneo, né, que foi de no outro dia, Paramahansa Yogananda, tem Sai Baba aí, e outros, e outros, e outros, né? Enfim, a parábola dos talentos é uma deslumbrante apoteose da possibilidade da autorredenção do homem. Isso nós vamos deixar, né, para a próxima aula, ok? E aqui nós vamos ficando nessa primeira reflexão, tá? E termina aqui. O homem culto dos nossos dias admite tanto o homem pecador como o homem redentor, porque conhece a bipolaridade da natureza humana. E eu concordo, porque, como dito, se ele fez, ele tem o poder de desfazer.